Então agora é chamar o gado dele, que eu não gosto de chamar, mas chamar os fanáticos dele para defender, né, uma lambança contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Não, não, Bolsonaro, você pode ter a sua quizimba aí com o Supremo Tribunal Federal, nenhum de nós aqui é admirador, fanático da justiça, a justiça brasileira fracassa mesmo em dar uma sensação de que no Brasil prevalece o direito, prevalece a justiça, há sempre uma sensação no Brasil, e eu partilho dela, de que no Brasil cadeia só para ladrão de galinha, mas esse não é um assunto que você tem um compromisso de resolver. Você tem que resolver a inflação, você tem que resolver o desemprego, você tem que resolver a carestia, você tem que resolver a informalidade selvagem. Do outro lado, a estrutura poderosa de cooptação, de aliciamento do Lula, não é, chamou uma manifestação com carga total. E veja, lá foi o Lula vomitar aquilo que tem sido a característica dele, obviedades, né, que alienam o povo, a oferta difusa de uma memória afetiva mentirosa, de que agora, né, todo mundo vai ter a esperança de ter de novo picanha e cerveja, que nunca aconteceu, como se a profundidade dessa crise econômica, a renitência dela, a complexidade dela, se a gente puxar o fio da meada, não fôssemos encontrar a brutal marca do PT e do Lula na origem dessa crise. Você que está desempregado, 75% das famílias inadimplentes não, endividadas, no maior recorde de endividamento da história. Você que está humilhado no SPC, 64 milhões de pessoas, bota a mão na cabeça e se lembra quando é que essa tragédia começou. O desemprego aberto, quando o mandarinato do Lula terminou, 5 brasileiros acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. E o Lula está se comprometendo, por isso que a população não vai, está se comprometendo a manter a mesma política econômica. É inacreditável, mas o Lula mandou afirmar para a banqueirada, está tudo aqui documentado, que vai manter a diretoria do Banco Central que o Bolsonaro nomeou. Ouviu mesmo? Depois de fazer o conchavo de 25 anos esculhambando o Alckmin, coisa que eu nunca fiz, se junta com o Alckmin num conchavo absolutamente vergonhoso. Depois, para juntar, obrigar o eleitor do jovem, intransigente, não é, idealista do Brasil, que sonhou com o PSOL, com uma certa intransigência, a botar junto o movimento dos trabalhadores sem teto de São Paulo com aquele que foi o responsável pelo despejo de Pinheirinho. Dá nisso. O nosso povo, de fato, não se engajou ainda. O nosso povo não foi, porque o nosso povo não está sentindo nenhum entusiasmo com esta falsíssima, estelionatária polarização em que os dois disputam quem é que vai administrar a tragédia de um modelo econômico que só privilegia rico e que manda para pobre as migalhas. Ou o Bolsonaro apenas trocou a política do Lula, era Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Percebe? Isso não é o que promove uma população. O que promove uma população é o emprego decentemente remunerado, sabe, a relação de trabalho bem produzida, é uma educação que emancipe o filho do trabalhador, é uma saúde pública que permita à família brasileira enfrentar a batalha da vida sem o pânico, o medo, o pavor da doença amanhã, ser cuidada numa fila indigna de hospital, em que o médico às vezes não comparece, quando comparece dispensa a receita e não tem um remédio. Se precisa de um exame com especialista, esse exame vai cair lá não sei quantos meses depois que a doença já se sedimentou. Isso é o que nós temos que tirar dessa lição da rua. A eleição está em aberto. Não é que não tenha favoritos, não é que não tenha. Eu não vou brigar com o Instituto de Pesquisa. Só chama atenção, uma pesquisa no Brasil custa R$1 milhão. E todas as pesquisas dos 2 anos para cá tentam produzir na cabeça do povo uma eleição já resolvida numa polarização sem fundamento, assentada só no ódio, na violência política, e nós precisamos enfrentar isso, acreditar que o nosso povo, com um bom argumento, com o argumento da verdade, do exemplo, vai fazer um destino desse país mudar. Fracassaram as manifestações, manipuladores de lado a lado. Fracassaram porque vocês pensam que o nosso povo é bobo, e o povo brasileiro de bobo não tem nada. O nosso povo está machucado, sofrido e muito triste em ver todo dia na nossa grande imprensa dizer que a eleição é entre o coisa ruim e o coisa pior, e que vai ficar tudo no mais do mesmo, que a gente tem, porque a burguesia acha que é só defender a democracia. Que democracia? Democracia é o direito de votar e depois passar fome, direito de votar e depois passar a humilhação do SPC. Democracia é votar e depois ser traído por aqueles que prometeram historicamente emancipar a vida do povo. Não, não. Democracia é votar, sim, é muito importante votar e respeitar o resultado da votação. Mas democracia é oportunidade.
para valorizar o trabalho, valorizar a decência, valorizar a proteção da família, valorizar a empresa, valorizar a produção e combater o ódio, a miséria e a especulação e a falta de compromisso com as liberdades do povo.